É difícil parar de fumar porque as pessoas muitas vezes elas não compreendem o quanto a nicotina ela causa dependência e não usam as melhores estratégias, né? Então é importante você marcar uma data para parar de fumar. E essa data não pode demorar muito tempo, mais do que 1 ou 2 semanas. Então algumas pessoas elas dizem que vão parar de fumar e vão começar a reduzir o cigarro gradualmente. Só que o que acontece? Quando eu reduzo para 20 ou 5 cigarros, eu começo a tragar muito mais e manter aquela fumaça inalada mais tempo dentro do meu organismo. Então eu estou me enganando, porque eu fumo menos cigarro, mas eu compenso o cigarro que eu fumo menos, mantendo mais nicotina mais tempo. Então quando a gente vai dosar, né, os metabólitos do cigarro e o monóxido de carbono, a pessoa já está compensando. Então não adianta ficar adiando muito tempo. Você tem que marcar uma data, uma semana, 15 dias para parar de fumar. Uma outra estratégia é você avisar a todo mundo, principalmente as pessoas que você sente que pode te ajudar, que você vai parar de fumar e que você vai precisar da ajuda delas, né? E que você provavelmente vai ficar mais irritado, que você vai ficar mais impaciente, mais difícil de lidar e que as pessoas vão precisar ter um pouco mais de compreensão com você. Uma outra coisa é que você vai precisar se afastar daquelas situações e pessoas em que você costumava fumar, né? Então, tipo assim, o primeiro cigarro da manhã é o mais difícil. Então, normalmente, acordar de manhã cedo já com a ajuda dos parentes, o café está muito pareado com o cigarro, então evitar aquele café, ou tentar consumir outros alimentos, evitar o uso de bebida alcoólica, porque o álcool está muito associado com o cigarro, evitar bares, evitar situações sociais que estão muito associadas com o cigarro. Imediatamente, praticamente 20 minutos após você parar de fumar, você já tem melhora dos teus batimentos cardíacos e redução da pressão arterial. Mais ou menos com 1 dia sem fumar, o seu sangue vai estar mais puro, você vai ter menos monóxido de carbono. Por exemplo, quando você já está há 1 ano sem fumar, há uma grande redução do risco de infarto e derrame. A redução por anos, por volta de 10 anos, reduz em 30% o risco de um câncer de pulmão. Então tenha tanto os benefícios imediatos quanto a longo prazo. As mudanças são muitas, né? Tem mudanças que são praticamente imediatas. Quando a gente abaixa a nicotina na circulação, o paciente já começa a baixar a frequência cardíaca, abaixa a pressão. Depois de aproximadamente 2 dias, tanto o paladar como o cheiro da comida, das coisas ficam melhores, então ele consegue sentir melhor o cheiro e se alimentar até um pouco melhor. Depois de alguns dias, a gente já percebe uma melhora do fôlego, consegue caminhar mais, fazer atividade física mais intensas com menos falta de ar. A gente sabe que para a parte cardiovascular, depois de 1 ano de parar de fumar, o risco de eventos cardiovasculares como infarto é menor, e para o câncer não é diferente, né? Quanto mais tempo ele fica em abstinência, menor o risco dele ter um câncer relacionado ao cigarro. Existem também as estratégias para parar de fumar com os adesivos de nicotina. Adesivos de nicotina não precisam de receita médica, né? A gente precisa só parear a quantidade de nicotina com o quanto de cigarro que a pessoa toma. E os adesivos, eles liberam a nicotina lentamente ao longo do dia, de maneira que a pessoa pode ir depois diminuindo a quantidade de adesivos, de nicotina nos adesivos. E parece que o uso do adesivo com mais gomas de mascar, se a pessoa usa os 2, é uma ajuda muito importante para parar de fumar. Então, quem não tem acesso a um tratamento médico pode buscar informações a respeito de usar o adesivo junto com a goma de mascar. Eles são válidos porque, de certa forma, você sabe que para abandonar por exemplo, o cigarro eletrônico, ou principalmente, o cigarro eletrônico ainda tem bastante questionamento em relação a ele, até porque ele é relativamente novo, mas já está sendo visto que ele também traz mal à saúde, ele não é tão inócuo quanto se pensava. Aí você fala, mas o único problema do cigarro eletrônico é que ele tem uma substância, é a nicotina, e a nicotina causa dependência. Realmente, a única substância do cigarro eletrônico é a nicotina, que é quem causa dependência ao cigarro. A mesma coisa acontece com o chiclete de nicotina, né? Que também causa uma certa dependência.
Por outro lado, você tira outros fatores que levam à dependência, que é o hábito, que é todo aquele ritual de ir buscar o cigarro, de parar para fazer alguma coisa para poder fumar, principalmente quando você usa goma. Então você se desprender da goma, teoricamente é mais fácil do que você se desprender do cigarro em si. Comparado com o cigarro, o risco é muito menor, né? O que acontece? Quando a gente faz uso de chiclete ou do adesivo ou mesmo do cigarro eletrônico, a gente acaba recebendo a nicotina, né? A nicotina é uma droga, né? E essa droga ela causa algumas alterações no nosso sistema nervoso central, né? Causa uns sintomas até parecidos com o álcool, com a heroína, mas são sintomas que passageiros, né? Quando a gente compara com o cigarro, que também tem esses sintomas, a gente não tem a inalação daquelas mais de 4.000 substâncias tóxicas do cigarro. Então, comparado dos perfis de toxicidade, do risco, é muito menor. O que a gente sabe é que essas estratégias, ou do chiclete ou do adesivo, elas são utilizadas como uma forma complementar para a gente conseguir parar de fumar, né? A primeira coisa para parar de fumar seria um paciente querer parar. Falar assim, eu quero parar de fumar. Depois a gente faz uma estratégia de uma estratégia que a gente chama de cognitivo comportamental, né, que a gente faz uma explicação para o paciente para ele conseguir parar. E a gente pode associar essas outras estratégias como o adesivo e como o chiclete, né? Então são estratégias. Já o cigarro eletrônico, ele não está aprovado no Brasil como estratégia para a gente conseguir parar de fumar. Ele é o quê? Ele é um dispositivo que junto com um líquido específico ele faz inalação da nicotina, tá? Então você tira a fumaça, né, essa fumaça com essas toxinas, mas você continua ingerindo ali a nicotina. Lógico, é muito menos pior, mas também a gente não pode dizer que está totalmente livre, isento de riscos.